Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Felipe Inocêncio, eu sou autor e gostaria de falar um pouco sobre um tema muito pesado que está no meu livro e que eu também já falei um pouco nos últimos dois vídeos, né, sobre esse mundo evangélico e a questão da igreja metodista, né, que é o tema desse livro, a exploração de crianças e a igreja metodista. Mas isso aí não está atrelado somente à igreja metodista, sim ao protestantismo em si, ao pentecostalismo em si, ao evangelicalismo em si. Né? Toda igreja evangélica faz isso. O que acontece? As igrejas evangélicas, isso aconteceu comigo na igreja metodista, elas precisam de trabalhadores. Né? E a gente sabe que o Brasil ele nunca deu valor ao trabalho. Não é à toa que a geração Z está reclamando tanto, né? Não quer trabalhar, né? Ela está fazendo uma greve e eu apoio totalmente eles, porque pelo menos na iniciativa privada, eles estão vendo que não adianta você estudar, não adianta você se esforçar, você vai ganhar muito pouco. E como está na Bíblia, né? Não sei quem falou, eu li a Bíblia duas vezes, mas foi há muito tempo atrás. Não sei se foi o Paulo, acho que foi o apóstolo Paulo, né? São Paulo, que o trabalhador merece o salário dele. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Exploração de crianças. A igreja metodista, ela é uma igreja predadora de crianças. O que eles fazem? Eles pegam a criança, o adolescente, que tem algum tipo de dom. Às vezes ele sabe cantar, ele sabe dançar, sabe tocar bateria. Bateria é o que mais dá criança, né? Porque é um instrumento, entre aspas, mais fácil de tocar, né? Não precisa de harmonia, não precisa de melodia, é só batuque, etc. Mas às vezes também a criança toca um instrumento mais complexo, né, como um violão, uma guitarra, um teclado, um órgão. Então, as igrejas evangélicas, elas pegam a criança e começam a trabalhar. Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo em 2007, quando eu tinha 15 anos. Né? Foi uma pastora evangélica junto com os membros da igreja evangélica. Eu tinha 15 e eles tinham, em média, 30 anos ou mais. Muitos eram pais e até mesmo avós, né? O que eles fazem eles precisam de trabalhador, né? O Brasil não é um país que não dá valor ao trabalho, né? Por questões culturais, por questões em relação à escravidão. Nós somos o último país do planeta inteiro a acabar com a escravidão. Então, o trabalho não tem valor, principalmente o trabalho artístico, né? Principalmente o trabalho artístico. E querendo ou não, quando uma pessoa está tocando um violão, uma guitarra, uma bateria, cantando, dançando, ali é um trabalho. Né? Ali é um trabalho artístico. Né? Eu já falei 1000 vezes aqui, eu vou falar. Olha que bizarro. Eu visitei a igreja metodista duas vezes, das duas vezes que eu fui para a Inglaterra, e nos Estados Unidos também. Eu sei, porque eu já morei no hemisfério norte. E é, lá eles ganham salário, né? Não é salário, mas eles ganham por apresentação. E tá certo, né? Tá certo, é a cultura deles. E aqui no Brasil, não. Aqui você tem um chamado de Deus. Isso é uma hipocrisia gigantesca. Sabe o que aconteceu? Durante 3 anos da minha vida, eu cresci na igreja metodista, mas os últimos 3 anos fui tocando guitarra e violão e eu me destaquei bastante. Uma pastora, uma predadora, essa mulher é uma predadora. Todo mundo avisou, André, essa mulher tá te usando, André, essa mulher não gosta de você, André. Ela ficou 3 anos seguidos na casa da minha avó, eu morava com a minha avó na época, 2007, 8 e 9, e pegando pra tocar guitarra na igreja, né? Cara, eu não tinha tempo pra descansar, tipo, era terça e quinta, só que aí nos dias que eu não tocava, eu tinha de ensaiar para tocar no dia seguinte. E tinha uma última semana, que era de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo de manhã de noite, não tinha tempo para descansar, cara. E o que aconteceu? Eu acabei sendo. Eu tive um burnout, né? Tipo, eu surtei, falei, não aguento mais. Tinha um menino que ele teve um burnout antes de mim. Esse menino ele até ficou meio doido da cabeça. Ele tocava um instrumento, não vou falar qual instrumento que é, senão vão descobrir quem é o menino. Ele tocava um instrumento e do nada ele jogava o instrumento para fora e saía chorando da igreja metodista. Né? Eu não entendi o que é aquilo e eu passei por isso depois de um ano depois. E depois que eu fui entender o que era o burnout, síndrome de burnout, etc., que acontece nas igrejas evangélicas. Né? E por que eu falo que os metodistas, né, essa pastora evangélica lá da igreja metodista, os membros, e em qualquer igreja evangélica também no Brasil, eles fazem isso. Primeiro, criança não tem raciocínio crítico. Né? Criança não tem raciocínio crítico. Você chegar para uma criança, isso aconteceu comigo, né? Lá, vamos orar lá no monte da resposta, porque lá o dente vira ouro. E eu acreditei, cara. É bizarro, mas eu acreditei. Eu tinha 15 anos. O meu córtex pré-frontal, do homem, pelo menos do homem, da mulher, eu já não sei, ele só fica completamente desenvolvido aos 25 anos. Né?
Então, a pessoa falava, uma pastora formada na igreja metodista, chamava Pastora Elizabeth, e me levava lá. Quem é que vai falar que é mentira? Todo mundo sabe que é verdade, né? Eu ia lá no monte, lógico que nada virava ouro, leite não virava ouro, mas eu acreditava. Então por que eles pegam crianças, né? Porque criança não tem raciocínio crítico, né? Criança barra adolescente não tem raciocínio crítico. Criança não é amparada por lei, né? Então, se uma criança, um adolescente falar, não, eu quero receber, que foi o que aconteceu comigo, eu não pedi salário, jamais, mas eu pedi uma corda, e eu pedi uma corda para que a minha corda arrebentou, minha guitarra empenou. Eu pedi para me ajudarem, porque eu estava desempregado, eu era um menor de idade, né, e eu trabalhava, mas o meu trabalho, ele expirou, né, era 1 ano só de estágio. Né? Eu recebi uma ameaça de morte, cara. Olha aqui como que é proporcional. Né? Então, assim, eles são predadores de criança. Tá? Se você tem um filho em igreja evangélica, toma cuidado, porque ele vai ser explorado com base no tal do chamado de Deus. Gente, isso acontecia comigo. E quando você é criança, você não é obrigado a saber o que é uma esquizofrenia, o que é uma borderline, o que é um burnout. Você não precisa saber desses transtornos mentais. Então tinha gente que tá lá na igreja metodista ainda que eu não sabia que tinha esquizofrenia. Chegava para mim e falava assim, Andrezinho, meu apelido era Andrezinho, né? Porque eu sou baixinho. Moisés me revelou, Jesus me revelou que você tem um chamado de Deus para pregar. Jesus me revelou que você tem um chamado de Deus para dar dízimo, porque eu comecei a debater o dízimo, né? Jesus me revelou que você tem um chamado de Deus para comprar os instrumentos, que é para ficar calado. Gente, olha que absurdo, né? Que aconteceu na igreja metodista. Isso acontece em qualquer igreja evangélica no Brasil. Né? Então, assim, o seu pastor, a sua pastora, que não era para existir, né? Ele não ama você, ele só está querendo te usar. Essa coisa do chamado de Deus, os evangélicos, eles destruíram, cara. O chamado de Deus na visão católica, cara, é uma coisa santa, né? Se você tem um chamado de Deus, Deus vai falar diretamente com você, não vai usar terceiros. E você vai ter que provar, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Deus falou com Moisés, o que aconteceu? Ele teve que provar, e aí teve aqueles milagres lá das pragas. No Novo Testamento, Jesus era o Filho de Deus, ele teve que provar, ele fez todos os milagres, e os santos também, né, que sucederam Jesus, fizeram vários milagres, daí tá na Bíblia. Então, assim, quando Deus fala diretamente com você, se você tiver um chamado, Deus vai falar diretamente com você, né, e você vai ter que provar para os outros através de milagres, maravilhas. Então, os evangélicos e a igreja metodista, eles banalizaram totalmente isso, esse negócio de chamado de Deus. O menino toca uma guitarra, um violão, faz um solinho, opa, tem chamado de Deus. A menina canta, opa, tem chamado de Deus. Por quê? Porque eles querem explorar crianças e adolescentes. Né? Por quê? Porque é capital humano, capital artístico. Tá? Você pode perceber que igrejas como a do Edir Macedo, igrejas como Argenor Duque, essas megas igrejas, você vê que eles não têm banda. Por quê? Eu pesquisei isso, né? Eu sempre achei isso estranho, porque já tem uma jurisprudência sobre essa questão. Se um adulto falar assim, ó, peraí, eu quero receber pelo tempo que eu toquei guitarra, violão, bateria, cantei, retroativo aqui, ele vai receber, né? E olha que o Brasil é um país da injustiça, né? Mas ele vai receber. Tem uma jurisprudência formada. Cara, na igreja metodista, eu cheguei a limpar carro. A minha avó tentou interferir, mas assim, eu tava naquela coisa, né, menino de 15 anos, ai, Jesus falou comigo, Deus falou comigo, não, é a família, a igreja é a família. Eu lavei o carro dos membros, cara, tipo assim, era pra ter vergonha de falar isso, mas aconteceu, não posso falar que não. Eu lavei o carro dos membros da igreja metodista por 4 meses, cara, por 4 meses. Eles falaram, antes da operação Lava Jato, vamos fazer um Lava Jato. Tinha lá a igreja, eles estavam com o carro sujo, queriam uma mão de obra barata. O que eles fizeram? Vamos fazer um lava-jato. E nesse lava-jato a gente vai arrecadar dinheiro para um passeio. O que aconteceu? Durante 4 meses, os adolescentes, inclusive eu, lavamos os carros dos membros da igreja metodista. O dinheiro não veio para a gente. O dinheiro foi para a igreja e a igreja não repassou para a gente. A gente teve que pagar o passeio do mesmo jeito. Tipo, não foi assim, a minha avó tentou interferir, meu filho, você estuda inglês, e não sei o que, você vai fazer intercâmbio, e você estuda em colégio particular, eu não te criei para ficar lavando carro de graça, de membro de seita, mas eu não entendia, porque eu estava naquela coisa da emoção, a emoção me dominou, né, do tal chamado de Deus, né, porque Jesus falou, não, Jesus nunca falou, Deus nunca falou, quando ele fala direto, né, Jesus não precisa usar pessoas com esquizofrenia
essas coisas, né? Então, a questão da exploração de crianças, não só de crianças e adolescentes na igreja metodista, né, na cidade de Patinga, bairro Canaã, que foi o que aconteceu comigo, mas isso acontece, eu já visitei várias igrejas metodistas, várias outras igrejas evangélicas, isso acontece no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque criança dá palco, criança dá dinheiro, porque criança supostamente é mais santa, supostamente é mais bobinha, né? Então, criança dançando, criança tocando violão, bateria, e eles usam as crianças, tá? E um dia eu sei que eu serei ouvido. Eu só quero atingir 2 pessoas, mas um dia eu sei que eu serei ouvido, tá? Toma cuidado com isso, você não tem o chamado de Deus. Para com essa coisa, ah, não, mas o chamado de Deus é para todo mundo, tal. Não, eu tenho um chamado para cozinhar. Não, 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 não. Você está sendo explorado, tá? Isso aí não está nem na Bíblia, tá? Deus, quando quer falar diretamente, quando quer falar com você, ele fala diretamente, não precisa usar terceiros. Eu lembro que tinha uma senhora lá, que muito tempo depois, 10 anos depois, foi descoberto que essa senhora, eu descobri, na verdade, porque um parente me falou, olha, a fulana de tal tem esquizofrenia, é uma esquizofrenia leve, alguma coisa assim que eu não entendo, né? Mas tem esquizofrenia, então ela ficava assim, ai, eu sou íntimo de Deus, eu sou íntimo de Deus, Jesus falou comigo, Moisés falou comigo. Não, isso não existe, cara. Se você for íntimo de Deus, você vai fazer vários milagres igual Jesus. Jesus era íntimo de Deus, né? Os santos são íntimos de Deus. Mas você, tipo, isso não existe. Né? Essas senhoras donas de casa, esquizofrênica, né, uma dessa aí me dominava. Falava que tinha chamado de Deus e que era íntima de Deus e ficava falando sozinha. Cara, tudo que uma dessa aí falava comigo, não, eu tenho chamado para isso, para aquilo. Sabe o que aconteceu? Ó, eu lavei carro dos membros da igreja metodista, tá? Isso aí, histórico, tá? Não tem como negar. Eu toquei em casamento privado, eu fui contra. Não, mas ai de você, André, se você não tocar no casamento. Eu tinha 2009, 17 anos, né? Então, tudo isso com o tal do chamado de Deus. Eu toquei em 2 casamentos, um eu sei que foi gravado. E quando esses filhas da puta me encontram na minha cidade, eles fingem que não me veem, né? E eu toquei de graça lá no casamento deles, esses vagabundos, safados. A igreja metodista, eles são muito demoníacos, cara. Eles são uma seita terrível. E eu vou pregar contra esses caras, tá? Eu vou pregar contra esses caras. Toquei em 2 casamentos, lavei carro dos membros da igreja metodista. Quando a faxineira lá estava de férias, precisava limpar a igreja. Não, não, você tem um chamado para limpar a igreja. Eu cheguei a limpar a igreja, tipo, não foi muitas vezes, acho que foi uma vez só. Mas eu já vi outros adolescentes limpando a igreja, sabe? Isso aí não é o reino de Deus, cara. Onde que está na Bíblia? Né? Aí eles fazem um estudo bíblico, aí começam a chorar entre eles, dando abraço. Isso não é o reino de Deus, né? Isso não é o reino de Deus. Podem falar mal da igreja católica, o que for, a igreja católica nunca fez isso, tá? A igreja católica nunca fez isso. Ah, mas tem os coroinhas. Gente, se tirar os coroinhas, a Eucaristia vai acontecer do mesmo jeito, né? Agora, se você tirar a música dos evangélicos, acabou, cara. Não existe igreja evangélica, né? Ainda mais criança. E eles pegam crianças porque eles sabem que as crianças elas não vão reivindicar os seus direitos, né? Eu reivindiquei. E o que aconteceu comigo? Eu fui agredido pelos funcionários da Uzi Minas, da igreja metodista, e ameaçado de morte por uma senhora aposentada. E ela não foi expulsa, por quê? Porque ela é rica, rica não, era aposentada do Estado, né, dava dinheiro, eu já não dava mais dinheiro, né, eu já comecei a dar custos, comecei a questionar, olha, eu quero a corda, a minha guitarra empenou, né, mais para frente, quando eu saio da igreja, eu falei, vocês têm que pagar os músicos, porque lá na Inglaterra e lá em Boston, lá nos Estados Unidos inteiro, né, a igreja metodista é uma igreja americana, ela já foi a maior religião dos Estados Unidos. Lá eles recebem, né? Então, assim, eu não sabia, cara. Eu era uma criança, né? E que eu tava lidando com pessoas sociopatas, né? Essa pastora, ela era sociopata, cara. Ela falava isso. Ela falava, me levava para um monte falando que ia ter dente de ouro, de não sei o quê, e que eu tinha chamado, ela passava a mão na minha cabeça, né? E, cara, durante 3 anos essa mulher entrou na casa da minha avó, na minha casa, que eu morava, né? No dia que eu fui expulso, eu nunca mais vi essa mulher. Nunca mais. Detalhe, a gente morava 100 metros um do outro. Ah, mas você foi para São Paulo, passou no vestibular. Não, eu fui para São Paulo, mas eu fiquei 2 anos ainda em Patinga, né? Depois de ser expulso da igreja metodista. E quando eu fui para São Paulo, sempre estava em Patinga. Meio do ano, final do ano, sempre. Férias, sempre, 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 sempre. Então, assim, nunca mais vi essa mulher. Por quê? Porque eles são totalmente utilitaristas.
Eles pegam a pessoa, usam, espremem ela, aí a criança dá um burnout. Isso aconteceu com um rapaz lá da igreja, depois isso aconteceu comigo. E depois se expulsa e fala, não, você não serve mais, e o ciclo começa de novo. Vem cá, você toca bateria, você toca guitarra, Jesus tem um chamado para você, deixa eu te mostrar aqui na Bíblia. E aí o menino fica tocando guitarra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Gente, isso aí não é o reino de Deus, tá? Isso aí não é o reino de Deus. A igreja metodista é uma igreja satânica, né? E eu vou pregar contra esses vagabundos, porque eles me agrediram e me ameaçaram de morte. E quem me agrediu e me ameaçou de morte não foi expulso, né? Porque dá dinheiro para a igreja, né? São pessoas que têm esquizofrenia, dão o dinheiro que for. Agora, o cara que faz tudo certinho, ele foi expulso. O bom de eu ter sido expulso foi porque eu conhecia a verdade católica, né? Mas o ruim é que até hoje, quando eu vou na cidade de Patinga, esses vagabundos da Metodista, no bairro que o meu avô fundou, quando chegou na Segunda Guerra Mundial, que é o bairro Canaã, todo mundo do bairro fala isso, me enche o saco, né? Então, assim, toma cuidado. A igreja metodista é uma igreja que explora crianças e adolescentes, tá? Não deixa, se você é pai, filho, e qualquer religião, não deixa seu filho ser usado como um objeto, tá? Não deixa. Fique com Deus, tchau, até mais.